Aleluia, glória a Deus. Você está feliz? Eu acho que eu estou num culto de jovens. Você está feliz? Glória a Deus, eita, glória a Deus. Sabe, queridos, esse é um ambiente propício para você adorar, para você se entregar por completo. Quantas e quantas vezes eu desejei estar num ambiente como esse. Muitas vezes na nossa casa, mesmo estando na nossa casa, mesmo estando dentro dos nossos ali, a gente não tem talvez a liberdade que nós temos aqui para adorar, para levantar as mãos, para agradecer a Deus, para gritar, para correr, para deitar no chão. Às vezes a gente é impedido, alguma coisa, alguém te chama, alguém tira você do foco. Mas aqui não, aqui foi gerado esse ambiente para você fazer isso. Aqui está sendo gerado esse ambiente para você se dedicar 100%, totalmente à adoração, a deixar o seu coração se entregar para Deus por completo. Eu queria que você ficasse bem relaxado mesmo. O culto de jovens eu gosto, sabe por quê? Porque a gente fica mais à vontade, fica mais relaxado. Nós somos mais ousados. Eu coloco também no meio de jovens. Então fique à vontade, sai do seu lugar, comece a se movimentar. A Yasmin vai começar a cantar essa música novamente. E eu quero que você fique bem à vontade mesmo. Se vier do seu coração de você dar uma palavra para o seu irmão, vá lá. Você pode ficar à vontade. Se você quiser orar pelo seu irmão, pode ir também. Mas fique à vontade, não fique engessado, porque nós estamos acostumados a ficar tão engessados todos os dias, que quando nós temos a liberdade, a gente fica, será que pode mesmo? Será que é isso mesmo? Será que eu estou tendo essa liberdade? Não, você está tendo essa liberdade aqui nessa noite. Então sai do seu lugar. Fique bem à vontade para se derramar, se deleitar nos braços do Senhor, para chorar, para correr, para sorrir, para você fazer o que você quiser. Eita, glória a Deus. Aleluia. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio a tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, você já fez tudo por mim. Mais do que tu podes fazer, eu só quero a ti. Só quero a ti e nada mais, nada mais e nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, e nada mais, e nada além de ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio a tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, você já fez
ti. Eu só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Nada mais. Oh, obrigado, Pai, por essa noite abençoada. Obrigado por cada um que está aqui para receber a sua porção. E nós sairemos cheios, cheios, cheios em nome de Jesus. Declaro no nome de Jesus o seu sobrenatural, Pai, acompanhando o natural, Pai, tocando. Em nome de Jesus, se fazendo presente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro um ambiente favorável, um ambiente agradável para ministrar aos corações desses jovens, Pai, de todos que estão aqui para receber tudo o que o Senhor quer depositar nessa noite. Nós cremos na sua palavra. Nós cremos, Pai, no seu poder. Nós cremos no avivamento. Pai, nós chamamos a existência desse avivamento sobre esses jovens em nome de Jesus. Eu chamo a existência de avivamento sobre esses jovens em nome de Jesus. Eu declaro no nome de Jesus corações queimando, essa chama, Pai, cada vez mais acesa no coração desses jovens em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, eu declaro no nome de Jesus, eles queimando cada vez mais por Ti. Eu declaro no nome de Jesus, em nome de Jesus, eles se levantando com ousadia nesses últimos dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, obrigado, Pai, uma geração forte, uma geração, Pai, onde vai fazer a diferença, uma geração, Pai, que vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, uma geração, Pai, que vai transformar outros jovens, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É assim que nós cremos. Aleluia, glória a Deus. Pode continuar nesse ritmo, não precisa ligar a luz, deixa assim mesmo a luz. Sabe, a gente ouve falar aí que vocês são a geração do futuro. Não ouve falar isso? Já ouviram falar isso? Vocês são a geração do futuro. Quem já ouviu falar? Mas vocês não são a geração do futuro. Vocês são a geração do hoje. Do hoje. Vocês são a geração que vai fazer grandes coisas. Vocês são a geração que vai transformar outros jovens. Não é quando você ficar adulto, não é quando você ficar mais velho, não é sobre isso. É o hoje. A geração que transforma, a geração que ama, a geração que faz acontecer, a geração que é sedenta por Deus. Se lá fora está investindo cada vez mais na juventude, vocês são esses jovens que vai resgatar os jovens lá de fora para o reino de Deus. Aleluia. Você crê nisso? Eu não sei se você está recebendo isso ou se você crê dessa forma, mas desde que eu me entendo por jovem, eu falei assim: Senhor, se depender de mim, quem estiver perto de mim vai ser transformado pela sua palavra. Se tiver pessoas que precisam da sua palavra, se depender de mim, eu vou levar a sua palavra, eu vou fazer a diferença, eu vou impor as mãos, eu vou proclamar o seu nome, eu vou falar do seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que o esquenta JPN não é só lá pra lá não, é aqui também no Pará. Aleluia. O que é JPN? É Jovens para as Nações. E estão fazendo caravanas e caravanas aí
para afoguear esses jovens. Mas eles têm que saber que aqui no Pará, aqui em Ananindeua, tem uns jovens afogueados. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia! Pode sentar devagarzinho. Grupo de louvor, obrigado. Pode deixar a luz apagada, por favor. Vocês me permitem eu ministrar descalço hoje? Eu estou bem à vontade aqui, amém? O nosso líder, João e a Adriele. Adriele, oxi, André, está fazendo aí atrás. Os nossos líderes dos jovens me pediram para falar a respeito desse tema, a fé que transforma. Mas transforma o quê? O natural para o sobrenatural. A fé, ela tem que transformar o natural para o sobrenatural. Aleluia. E é isso que nós vamos aprender hoje. Para me entender primeiro e exercer essa autoridade em fé, eu preciso entender o que é fé. Muitas das vezes a gente fica falando que nós temos fé, nós somos da fé, mas muitas das vezes a gente não sabe como coloca ela em funcionamento na nossa vida. E se você não conseguir colocar ela em funcionamento, você nunca vai conseguir transformar o natural no sobrenatural. Amém? Então, sobre isso que nós vamos aprender hoje. Como colocar a minha fé em prática. Como colocar a minha fé para funcionar em meu favor. Eu preciso disso para a minha vida. Porque na palavra de Deus está falando assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine só, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não estou andando em fé, eu não estou agradando o coração de Deus. E eu sei que nós temos pessoas aqui que querem agradar o coração de Deus. Então nós precisamos andar em fé. Andar em fé. Nós fomos chamados para andar em fé. E não é uma opção, não. É um estilo de vida que Deus deixou para a gente. É um estilo de vida que eu e você precisamos carregar na nossa vida. Na nossa vida. Dia após dia, praticando, colocando força, colocando a minha fé para funcionar em meu favor, agradando o coração de Deus. Tudo que você está vendo aqui são pessoas, heróis da fé, que escreveram isso aqui, sendo guiados pelo Espírito de Deus. Histórias foram escritas aqui. Será que se fosse nessa geração aqui, será que o nosso nome estaria aqui na Bíblia escrito? Sabia que nós estamos colocando em prática tudo isso aqui? Lá em Atos 29, abre aí para mim, por favor. Atos 29, rapidinho. Atos 29, rapidinho. Todo mundo abriu? Quem abriu? Fala amém. Ai, não tem, né? Sabe por que não tem o 29? É porque eu e você estamos escrevendo. Estamos dando continuidade na igreja primitiva. Sou eu e você que estamos escrevendo história. A história de fé minha e sua. Pode botar mais força, meu filho. Eu percebi que quando ele vai devagar, eu também vou devagar. Quando ele bota força, eu boto força também. Então deixa forte mesmo, que hoje é pancada, pancadaria. Aleluia. Sou eu e você que estamos escrevendo, dando continuidade lá na igreja primitiva. Quando você vai ver, parece que tem continuidade. E essa continuidade sou eu e você. Somos os heróis da fé que Deus deixou para escrever. Da continuidade. Aleluia. Então em Hebreus 11:6 está escrito o que eu falei agora? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que seria fé? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
Vamos ler comigo, jovens? Ora, a fé que não podemos ver. Tem outras versões que falam que a fé, ela é a substância das coisas. A substância. Então, para tudo acontecer, para o sobrenatural acontecer, eu preciso exercer e colocar a fé em prática. Para o sobrenatural operar em meu favor. Por mais que nós começamos aqui no natural, nós começamos aqui com uma oração, adoração, de repente foi pegando fogo, foi no natural. Depois começamos a entrar no sobrenatural. Tudo tem que estar em casamento. Aleluia. Marcos 11, 23. Se alguém disser a este monte, erga-te, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Luan deu um testemunho ali a respeito de que colocou a fé em prática. Quando ele faz isso, quando você coloca para exercer a fé, você declara aquilo que está no seu coração. Porque a fé, ela tem um comando, ela tem uma voz. E carregada desse comando, dessa voz, ela tem que ter uma ação. Porque a fé sem obras, ela é vazia. Escute bem, a fé sem obras, ela é vazia. Então não adianta a gente falar que nós temos fé, e ao mesmo tempo nós estamos falando o contrário. Destruindo tudo aquilo que nós construímos a respeito das nossas declarações. Se eu estou crendo para alguma coisa, eu preciso permanecer. Pode dar sangue na canela, pode chover canivete, mas eu preciso ficar com aquilo que está no meu coração, com aquilo que eu determinei. E assim vai acontecer. É assim que as coisas acontecem. Aí fora o cientista fala que é a lei da gravidade, mas não é a lei da gravidade, é fé. O povo os crentes falam que isso aqui é fé. É fé. Nós vivemos pela fé. E quando você não retrocede, quando você não olha para trás, as coisas têm que se mover em seu favor. É uma lei. Está escrito. Está escrito. Marcos 11, 23. Está escrito. E se está escrito na palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Acontece que nós estamos sendo roubados constantemente na nossa fé. Nós estamos sendo roubados na nossa declaração. Ao mesmo tempo que fala que eu creio no nome de Jesus, mas será que vai dar certo mesmo? Será que vai acontecer? Será que vai ser curado? Será que vai se manifestar? Ei, tenha fé na sua fé. Tenha fé na sua fé. A fé, ela é um músculo. E quando você exercita ela e pratica ela, vai ficando cada vez mais forte. Você vai ficando cada vez mais ousado em Deus. E de repente você está sendo usado grandemente para as coisas do reino. Você está sendo usado para as coisas de Deus, através da sua fé. Aí você vai estar escrevendo o seu nome. Os heróis da fé. Vai estar na galeria dos heróis da fé. Mas nós precisamos exercitar constantemente. Acontece que nós somos preguiçosos ao exercitar a nossa fé. É igual na academia mesmo. A gente vai para a academia, vai uma semana com aquela força, né? Só que não. Passa um mês, depois começa a cair. Quando você vai ver, você já não está indo mais. Desistiu. Volta aqui, a estaca zero. Ou seja, aquilo que você ganhou, você atrofiou novamente. Ei, não retroceda na sua fé. A fé você precisa exercitá-la constantemente, até ficar que nem o pai do João ali, ó, bombadinho. O
o nosso músculo da fé, ele precisa ser trabalhado, esticado constantemente. E agora eu pergunto para você, o que você tem feito com aquilo que você está declarando? O que você tem feito com esse exercício da fé que foi deixado para você? O que você tem feito com aquilo que você está aprendendo e você não está colocando em prática? Por quê? Por que é tão difícil colocar em prática as coisas sobrenaturais? Por que é tão difícil confiar em Deus? Por que é tão difícil entregar nas mãos de Deus, sendo que Ele é o soberano? Sabe, chegou o tempo de a gente parar de brincar de ser crente e começar a viver o sobrenatural de Deus. Sair do natural e começar a viver o sobrenatural. Paralíticos andar, cegos começar a enxergar, surdos começar a ouvir. Glória a Deus pela medicina, mas tem poder dentro de você. Tem um poder liberado sobre você, que você pode colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando sobre isso. E não depende da sua força, mas sim da palavra, do poder de Deus. Basta você colocar a mão e as coisas vão acontecer. Basta você falar e as coisas vão acontecer. Basta você crer e as coisas vão acontecer. Não olhe para trás, não retroceda, mas olhe firmemente para o alvo. Fé. Começa a se instigar para você crescer, amadurecer, ficar bombadinho, uma fé bombada. Mas na primeira oportunidade que nós oramos, eu repreendo no nome de Jesus toda dor de cabeça. Está repreendido, está amarrado. Mãe, dá um Benigripe. Dá um negócio para dor de cabeça. Por quê? Porque nós estamos muito naturais. Chegou o tempo de amadurecer. Chegou o tempo de a gente se levantar com ousadia nessa geração para fazer a diferença aí fora. Se nós não formos diferentes aí fora, nós vamos ser mais um aí fora. Não, chega disso. Você foi chamado para fazer a diferença aí fora. Você foi chamado para fazer o sobrenatural acontecer. Você é um canal de Deus aí fora para o sobrenatural de Deus operar. Que Colossenses 1:27, que está escrito assim: que Cristo em mim seja manifestada a glória de Deus, seja sobre a sua vida. Cristo em mim seja manifestada a glória de Deus. Que Cristo em mim seja manifestada a glória de Deus. Que Cristo em mim seja manifestada a glória de Deus. E eu sou essa geração que vai levar o avivamento aí fora. Aleluia. Eu sou essa geração. Eu sou. Você é. Você tem convicção. Ou você aceita o que as pessoas falam aí fora, que você é uma geração Nutella. Olha só. Geração Nutella. Está repreendido. Eu não sou uma geração Nutella. Eu sou uma geração eleita, sacerdócio real, se levantado, chamado por Cristo para fazer diferença aí fora. Aí na primeira oportunidade que a gente dá para vocês, sai do seu lugar, se entregue por inteiro, vai colocar as mãos sobre as pessoas, vai orar por um. Vergonha. Que isso? Você está entendendo? Aleluia. Se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, e não duvidar no seu coração, assim será, assim será, assim será. Eu fico com a palavra, eu fico com a palavra, doa o que doer, eu fico com a palavra. Pode estar falando diagnóstico qualquer aí, eu fico com a palavra. Pode estar doendo minha cabeça, mas eu fico com a palavra. Pode estar dando sangue na canela, mas eu fico com a palavra. Pode estar chovendo canivete, mas eu fico com a palavra. Porque se a palavra está dizendo, a palavra é a verdade. A palavra é a verdade. Aleluia. Você crê nisso? De fato você crê nisso? Vocês têm convicção que vocês foram chamados para levar o avivamento?
Aleluia. Aleluia. Comece a se mover, gente. A fé, ela tem um quê? Uma ação. Coloca aquela imagem, por favor. Deixa aquela imagem, por favor. A fé, ela tem uma ação. E eu sempre quis e me instiguei a crescer quando eu me converti. Já tem 12 anos que eu sou convertido de novo, que eu nasci de novo. E desde então eu fui muito intenso no meu convertimento. E eu sempre me coloquei em situações de confronto, para mim não ficar na zona de conforto. Esse camarada que está falando aqui na frente, camarim não, né? Esse camarada que está falando aqui na frente, ele era muito tímido, ousado para muitas coisas, mas muito tímido para falar à frente de pessoas. Esse camarada aqui teve uma grande ideia. Fui fazer evangelismo o quê? No presídio, nos adolescentes. Pense no lugar onde que estica você. Pense no lugar onde que você precisa ser ousado, senão aquela atmosfera, aqueles jovens que estão lá dentro vai te engolir. Porque muitos lá dentro são assassinos, estupradores, pessoas que cometeram delitos. Você vai entrar dentro da cela com eles, ciente disso. Então lugares como esse vai esticar você. E eu ia intencionalmente mesmo para poder me esticar. Eu precisava melhorar, eu precisava crescer. Esse camarada que está falando para vocês aqui hoje, ele não falava assim o português, apesar que eu erro muito, gaguejo muito, mas eu não falava português aqui, eu falava pastel com flango. Eu poderia muito falar assim, não é minha língua, eu posso continuar com pastel com flango e está tudo bem. Mas quando eu ia fazer evangelismo, as pessoas lá fora, elas não entendiam o que eu falava. E aquilo me trouxe uma revolta. E eu falei, quer saber? Eu vou aprender esse português direito. Apesar que estou aprendendo ainda, mas eu vou aprender a pronunciar direito. E quantas vezes eu saía para fazer evangelismo. E vocês acham que é uma multidão de jovens? Vamos todo mundo junto, eita glória a Deus. Não, era eu e mais um. E a gente não esperava por ninguém. Íamos no presídio, íamos na delegacia, íamos em pronto-socorro, nas UPAs, em hospitais, oncologia, centro de reabilitação, nas ruas. Você está procurando um púlpito para pregar? Aí fora está cheio. Foi aí fora que fez com que eu crescesse. Vou falar de novo, foi aí fora que fez com que eu crescesse. Não foi aqui não. Aqui só foi um resultado do que eu fiz lá atrás. Que fichas estão caindo. E quando eu saía para fazer evangelismo e as pessoas não me compreendiam, eu voltava frustrado, eu chorava. Meu Deus, por que assim está acontecendo comigo? Às vezes eu pegava minha boca, fale direito, cara, fale direito. Pegava lápis, colocava na boca, começava a fazer exercício. Fala direito, pronunciar direito. Falar as palavras para fora, porque o japonês em si, ele fala para dentro, baixo com a boca fechada. Desse jeito. Eu cresci nesse ambiente, eu cresci minha vida toda no Japão. Então eu tive que torcer minha carne, eu tive que treiná-la. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero tirar você da zona de conforto. Vocês têm todo o material aqui, vocês têm todo o ambiente para vocês crescerem. Jovens, aproveitem essa oportunidade de crescimento na vida de vocês. Não percam tempo. Eu voltei para os caminhos do Senhor com 29 anos de idade. 29 anos de idade. Perdi tantas coisas.
sendo que vocês têm a oportunidade de crescer, conhecendo a verdade e colocar ela em prática aí fora, colocar em prática para desenvolver. Amém? Tiago 2,17: assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. Ou seja, sem obras, a sua fé ela é morta. Então ela precisa ter uma ação. Eu deixei essa imagem aqui para vocês verem, que é a mulher do fluxo de sangue. Ali é o paralítico que está descendo ele pela maca, os 4 amigos deles. Aqui embaixo é a muralha de Jericó que você queria que eu colocasse. E aqui é Moisés. Vamos começar por ali em cima. A mulher do fluxo de sangue. Por que ela foi registrada na Bíblia? Nós reconhecemos ela como uma mulher de fé, porque ela ousou a sair da sua zona de conforto. Ela dizia consigo mesma: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Aparentemente parece muito fácil, né? Não, tocar nas vestes de Jesus é muito fácil, mas tem todo o contexto. Era uma mulher que ela sangrava durante 12 anos. Então eu creio que ela era uma mulher debilitada, frágil, fraca. E naquela época que as mulheres estavam naqueles dias, elas eram isoladas da sociedade. Ou seja, todo mundo sabia que aquela mulher estava naqueles dias. Só que essa mulherzinha bem aí, ela viveu esse episódio há 12 anos. Então todo mundo sabia que ela era uma mulher impura. E ela ouviu falar, diga comigo, ouviu falar que Jesus estava passando. E ela dizia consigo mesma: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. O interessante é que ela dizia, falava: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Quando ela disse, ela teve o quê? Uma ação correspondente com aquilo que ela estava crendo. Se levantou com aquele corpo todo debilitado, foi se arrastejando, eu creio, enfrentou uma multidão de homens, porque ali Jesus, você está vendo Jesus ali sozinho, mas ali estava uma multidão, no contexto ali estava uma multidão que apertava Jesus. Ela teve que romper tudo isso. Todo mundo sabia quem era aquela mulher. Ou seja, a mulher impura: sai daqui, o que você está fazendo aqui? A mulher impura: sai daqui, você não pode estar aqui, você é impura. Ela teve que enfrentar tudo isso. E ela foi e alcançou as vestes de Jesus. Imediatamente o sangue dela foi estancado. E Jesus, percebendo isso, que saiu dele poder. A palavra de Deus fala que saiu dele poder. Ele fala: opa, quem me tocou? Aí os discípulos falam: Jesus está perguntando quem lhe tocou. Você não está vendo que a multidão aqui está te apertando? Ainda você vem perguntar quem está te tocando? Mas Jesus sabia que ali no meio daquela multidão tinha uma pessoa que ousou em fé. Amém? Vamos para aqueles amigos ali que desceram aquele paralítico pelo telhado. Naquele contexto ali, estavam eles ali, sabendo que Jesus estava dentro daquela casa, e eles não conseguiam levar o paralítico até Jesus pela porta. Eles tiveram uma ideia mirabolante, extravagante, ousada. Eu prefiro chamar de ousada. Subiram no telhado, abriram um buraco no telhado. Imagina, você está lá sentado e começar a cair as coisas assim de cima de você, porque alguém está abrindo seu telhado, está lá em cima. Hein? Imagina a cena. E quando de repente começaram a descer, um amigo dele ali. A palavra de Deus está falando assim que, tendo visto Jesus fé neles, o camarada foi curado. Pega seu leito e vai-se embora. Você está percebendo que a fé ela tem uma ação correspondente? E a muralha de Jericó,
Rapaz, que loucura foi essa? A muralha de Jericó. Pode tocar um negócio mais agressivo. A muralha de Jericó. Você sabia que as pessoas faziam casa em cima dessa muralha? Muitas das vezes a gente fala muralha, a gente acha que é um murinho, igual os murinhos daqui do Brasil, né? Muro da casa. Essas muralhas eram feitas casas em cima, fortalezas em cima delas. Ou seja, era um negócio gigantesco, grandioso. E de repente o comando que deu para eles o quê? Andem, andem, caminhem, 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 caminhem. E de repente deu um grito. E quando isso aconteceu, as muralhas caíram. Se for parar para pensar, é coisa de doido, coisa de louco. Aquela multidão de homens ali andando, andando, andando. Meu Deus, o que eles estão fazendo ali? Será que são doidos, né? E de repente, um grito. Aí quando você olha, as paredes começam a se quebrar, cair, desmoronar. Isso me mostra, sabe, uma coisa. Que a fé, além dela ter uma ação, ela precisa ser ousada. Se for para viver no natural, Deus não vai mexer com você não, tá tudo bem. Mas você precisa ser ousado o suficiente para alcançar o sobrenatural. Alcançar o sobrenatural. Se você quer alcançar o sobrenatural de Deus, você tem que corresponder com coisas sobrenaturais também. O anormal, o louco, a coisa louca da vida. Porque enquanto nós estivermos no natural, nós nunca vamos desfrutar, gente, do sobrenatural de Deus. Enquanto você estiver olhando para a margem da água e você nunca deu o primeiro passo para conseguir andar em cima dela, você nunca vai andar, você nunca vai conseguir desfrutar de algo sobrenatural sobre a sua vida. Tem que ser ousado. Por mais que a sua cabeça, ao redor, as pessoas falam que não, isso é loucura, isso não, tu tá doido. Mas quando você sabe que você está agindo em fé, fique com a palavra. Teve certo dia que nós tinha acabado de fazer o evangelismo e nós estávamos num culto de oração. De repente, eu estava orando, adorando. A gente passava o dia todo fazendo evangelismo. Chegava à noite e a gente ia para o culto de oração ainda. Estávamos adorando. De repente, alguém toca meu ombro e fala: mano, meu avô acabou de falecer, a gente precisa ir. Vamos lá no hospital. Era o meu casca de bala que andava comigo. Falei: oxe, como assim? Bora. Aí a gente pegou o carro e fomos para o hospital. Chegando no hospital, tinha duas salas assim, a separação era um vidro. A família já estava lá. O avô dele estava já com as máquinas todas desligadas, com o respiratório, com aquele negócio de medir os pulsos. E a família já estava conversando sobre velório. Aí, antes de a gente falar qualquer coisa, a gente pediu para aquelas pessoas da família dele se retirar daquele ambiente. E quando nós falamos para eles saírem, eles respeitaram. E eu e ele ficamos orando ali dentro. Orando. De repente, diga comigo, de repente, Deus me dá um comando. Dei um tapa no velho. Naturalmente falando, as pessoas falam assim: como assim? Não, que isso, vai matar, já está morto de fome, matar ele mais ainda aí. E quando eu recebi esse comando, eu estava orando aqui no pé do velho, do falecido velho. Eu falei assim: dê um tapa no peito dele. Aí o meu amigo estava acariciando a cabeça do cabelo do avô dele. Ele na mesma hora olhou para mim e deu um tapa no peito do velho. Imediatamente o velho voltou a viver. E as famílias deles, vendo tudo isso,
Sabe, uma alegria tomou a gente naquele lugar, que eu sinto desejo novamente de sentir aquela alegria, porque eu não contia as minhas pernas de tão alegria. Era tamanha alegria que eu não contia as minhas pernas. Eu saí correndo junto com ele naquele hospital, desci a escada, subi a escada, e minhas pernas não paravam. Eu falava, eu quero parar, mas não consigo parar. Tamanha era a alegria. Mas se a gente não tivesse obedecido os comandos loucos, o sobrenatural não teria acontecido. Porque quando você para de viver o natural, você passa a viver o sobrenatural. E sabia que isso está disponível para você? Não é porque o pastor colocou, não é sobre isso. Eu não era nem pastor, eu era nem líder, não era nada, era só um jovem que era sedento por Deus, era um jovem que queria fazer a diferença, era um jovem que estava queimando e queima vivamente dentro dele, que ousou fazer o sobrenatural, que ousou fazer além do natural, que ousou colocar as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. O primeiro enfermo que nós colocamos a mão, ele não andou. O paralítico que nós colocamos a mão, ele não andou. A gente pegou no braço dele, você quer andar? Não. Você quer andar? Você quer? Não. Só de birra a gente pegou no braço dele, você vai andar. A gente levantou ele no braço. Ande em nome de Jesus. E quantas vezes a gente colocou as mãos sobre os enfermos, eles não foram curados. E muitas das vezes a nossa mente ela fica querendo colocar empecilhos para a gente não ousar em Deus. Falando, você vai passar vergonha de novo, você vai orar na frente das pessoas e vai passar vergonha de novo. Não é a respeito seu, não é sobre você, é sobre Deus. Você coloca as mãos e vira as costas, e o sobrenatural tem que acontecer. A partir do momento que você colocou a mão, não é mais com você, mas sim com Deus. É com Deus, não é na força do seu braço. Entenda isso. Então, por mais que vocês tenham recebido comandos, e eu sei que muitos recebem comandos, e aí está vendo aquela pessoa indo lá dentro do ônibus, esse mesmo ônibus que você anda todo dia, que você vê aquela pessoa, e Deus está falando para você, dá uma palavra para ela, mas você tem vergonha de levar a palavra. Essa vergonha acabou nessa noite. Enquanto você não subir de degrau ou exercitar o músculo da sua fé, você vai estar na mesmice, mediando. Eu não sei você, mas eu não quero ser mais um aí no mundo não. Eu não sei você, mas eu não quero ser mais um normal. Eu fui chamado para ser anormal mesmo. Grupo de louvor, vem cá. Quantos e quantos comandos Deus tem dado para você, e você fica nessa mesmice, na sua zona de conforto, e não ousa a obedecer os comandos de Deus. Vai chegar um momento na nossa vida, ou na sua vida, quando você começar a exercer esse músculo da fé, que as coisas vão começar a acontecer. Presta atenção aqui. Vai chegar um momento que quando você começar a exercer esses músculos da sua fé, vai chegar um momento que as coisas vão acontecer. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir carregar 50 quilos. Mas você crê que um dia você chega lá? É de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. É sobre isso. A fé que transforma o natural para o sobrenatural. Muda essa chave na sua vida. Comece a exercer. Vamos ficar de pé. Coloca aquela imagem novamente.
E por último ali você vê Moisés em frente ao Mar Vermelho. Esse quadro aqui me mostra o quê? Moisés estava com uma multidão seguindo ele, estavam fugindo do Egito, estava de frente para ele tinha um mar, nas suas costas tinha um povo, e o faraó estava vindo com seus soldados para matar eles. Ou seja, Moisés estava encurralado em frente ao mar, e às suas costas soldados do Egito. Mas eles tinham um comando, Moisés tinha um comando. E de repente aquele povo que estava ali começou a ficar com medo, porque começaram a avistar aqueles exércitos vindo matá-los, com toda a fúria nos seus olhos. E começaram a perguntar a Moisés: e aí? E aí? O que vai fazer? Não temos como escapar, olha, na nossa frente tem o que? Um mar. E Moisés se retirou e foi orar. Sabe o que Deus falou para ele? Eu já disse que marchem. Eu já disse para vocês marcharem. Ou seja, Deus já te deu comandos para você sair da zona de conforto onde você está. Ele está falando para você: comece a marchar, começa a sair dessa zona de conforto, começa a fazer o sobrenatural. Começa a dar o primeiro passo, porque o sobrenatural vai acontecer. O mar na sua frente vai se romper, ele vai se abrir e você vai passar. Mas você tem que ser ousado. Eu não estou vendo natural. Meu Deus, eu não estou vendo ser um mar aqui na minha frente. Como é que eu vou fazer? Eu digo que marchem. O que você tem que fazer? Amém, glória a Deus. É isso. Pular, entrar de cabeça, e o sobrenatural de Deus vai acontecer. O mar vai se abrir e as coisas irão acontecer. Portas serão abertas. O Espírito Santo está assim, ó. Vai, meu filho, eu quero agir. Tem poder dentro de você e eu quero agir. Mas você tem empreendido. Eu peço que você só dê o primeiro passo, e o resto é comigo. O Espírito Santo está dentro de você, borbulhando. Vai, meu filho, eu quero agir. Eu quero fazer o sobrenatural. Poder está dentro de você. Faça, vá, coloque a mão, fale, marche. Aí vocês vão ver a fé que transforma. Vamos cantar alguma coisa?